Boa noite. Mais uma quinta-feira estamos aqui reunidos para fazermos esse estudo bastante interessante sobre a Palavra de Deus. Hoje vocês vão ficar perplexos a respeito de detalhes que vamos mostrar na Bíblia para vocês. Antes da gente começar, eu queria que você que nos está vendo pela primeira vez no YouTube, que você nos visitasse através do site www.igrejadeinterlagos.com.br. Nós temos cultos todos os domingos, todas as terças e uma vez a cada 15 dias um culto de quinta-feira. Você é nosso convidado e nós teremos muito prazer em conhecer você. Seja bem-vindo. Queria que você agora abrisse a sua Bíblia rapidamente em João capítulo 10, verso 22. Eu vou colocar aqui para você, vou compartilhar para quem eventualmente não tem uma Bíblia aí. Espera aí que eu cliquei em lugar errado aqui, só um segundo. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Vamos compartilhar a tela. Então, olha lá, a Bíblia está aí na sua tela agora. Lá em João 10, 22, ele fala assim, e eu queria que você notasse, vou destacar algumas palavras desse texto. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Bom, inverno no hemisfério norte é ali entre abril, maio e agosto, setembro, né? É isso que é mais a época mais fria, talvez mais ali para o final do ano. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Olha só, vamos destacar aqui algumas palavras. Jesus estava em que lugar? No templo. E ele estava conversando com quem? Com judeus. Vou destacar aqui para você, ó, judeus. Né? E não eram quaisquer judeus, eram judeus religiosos que no templo, que frequentavam o templo. Percebe? Aí Jesus fala assim, já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. O que Jesus está falando? Ele está falando assim, olha, tudo que eu faço porque o Pai faz. E eu testifico aquilo que o Pai faz. Mas vós não credes, porque não sois, olha aqui o termo, ó, não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito. E olha, ele está falando aqui para quem? Para judeus. Ele está abertamente falando para os judeus. Ele está falando assim, olha, vocês não são as minhas ovelhas. Né? Olha, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus, ele não veio ali achando que os judeus eram da igreja dele. Interessante, né? Aí ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, olha só, para que você seja uma ovelha de Cristo é necessário você seguir a Cristo. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, que deu para mim, é maior do que todas, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus, olha só, hein? Agora, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras vocês estão me apedrejando?
Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra. Aqui tem um erro. Aqui tem um pequeno erro. Por quê? Porque os judeus, eles estão confundindo uma boa obra como sendo obra de Deus. Mas Jesus não disse isso. Jesus está dizendo que o que ele faz aquilo que procede do Pai. Então, eles dizem, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Tá bom até aí. Por que eu quis ler esse texto para você? Para te mostrar uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Para te mostrar uma coisa. Nós precisamos entender bem que Jesus, ele veio por um motivo que não é o motivo dos judeus. Ele veio por um outro motivo. Jesus não veio para resolver o problema dos judeus. Jesus veio para resolver o problema da humanidade, de todos. O nosso Pai não faz acepção de pessoas. Ele considera que todos têm o mesmo direito de acesso à herança eterna. Jeová não pensa assim. Jeová segregou um povo e disse: esse é o meu povo. O restante não é. Não me pertence. Percebe? Jesus veio prometendo uma eternidade, uma vida eterna, se apenas crêssemos nele. Então, nós precisamos crer em Cristo. Como está lá em João capítulo 1, verso 12. Agora, o judeu, ele é herdeiro da herança judaica por tradição, não é por crença. É por uma marca no corpo. É exatamente a marca da circuncisão. Então eu queria que você acompanhasse agora esse estudo bíblico que a irmã Eliette vai fazer. E se você tiver alguma dúvida, anote as dúvidas. Aí no final a gente pode eventualmente responder ou talvez até montar alguma pregação em cima da sua pergunta, tá bom? Então Deus abençoe. Eliette, com você agora. Bom, boa noite, irmãos. Com grande alegria que a gente está aqui novamente. Eu gostaria que o pastor Hélio fizesse uma oração para abençoar essas palavras que Amém. A gente vai analisar. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento tão bom na tua presença e pedimos, Pai, que tu nos abra a mente para que possamos entender o máximo possível da tua palavra, Senhor. Para que venhamos conhecer a ti em profundidade. Abençoe a Eliette, que vai falar, que ela possa falar abrindo a boca conforme aquilo que está no teu coração. No nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje eu vou falar uma palavra que eu já tinha analisado antes, mas como suscitaram algumas dúvidas, né? Entre os queridos irmãos, nós vamos tocar novamente nesse assunto. Eu gostaria que vocês abrissem na Bíblia de vocês. O pastor Hélio, ele pode até apresentar aqui, mas eu queria que vocês abrissem na Bíblia de vocês, Números 15, que eu vou mostrar uma coisa que vocês têm que ver na Bíblia de vocês. Porque pode ser que aqui não tenha essa particularidade que eu queira mostrar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, e na Bíblia de vocês vai estar bem claro. Números 15, 41. Números 15, 41. Isso. Espero que vocês já tenham achado na Bíblia de vocês, tá? Porque essa Bíblia que a gente projeta aqui, ela não aparece palavras em itálico. Porque se vocês estão abrindo na Bíblia de vocês, Números 15, 41, fala exatamente isso, né? Eu sou
o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esse eu sou está, não sei se vocês estão notando que está mais deitadinha, as letras, está em itálico. Por que essa diferenciação desse verbo? Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa diferenciação, irmãos, aparece exatamente porque esse sou não tem o mesmo sentido de eu sou em português, né? Porque em português nós temos dois verbos, um é o verbo ser e outro é o verbo estar, que muitas vezes a gente usa de maneira assim igual, troca um pelo outro, né? E em hebraico tem uma diferença muito grande, esse eu sou. Tá? Então, isso que a gente vai assim tentar explorar um pouquinho no início. Porque quando a gente fala assim, olha, o meu tio está doente, a gente entende que ele estava são, que ele estava bem, de saúde, e agora ele está doente. Agora vamos ver uma outra construção verbal. Tá? Eu falar assim, meu tio é doente. Quando eu falo assim, meu tio é doente, eu estou usando o verbo ser, né? E não o verbo estar. Eu não disse meu tio está doente, que é do verbo estar. Eu disse meu tio é doente. É do verbo ser. Quando eu falo ele é doente, quer dizer que aquela situação é uma situação crônica, é uma situação que não vai mudar, uma situação imutável. Por exemplo, ele tem uma doença incurável, então ele é doente, né? Então, vocês entenderam essa situação, né? Porque nós, indivíduos, somos pessoas mutáveis. Por exemplo, eu não posso dizer eu sou gorda. Por quê? Daqui a uns tempos eu posso estar magra. Né? Então, é a mesma coisa. Eu não posso dizer eu sou... Até a qualidade de ser alto ou ser branco, que a gente pensa, não, eu nunca vou deixar de ser branca. Ou eu nunca vou deixar de ser negro. Ou eu nunca vou deixar de ser alto. Ou eu nunca vou deixar de ser baixo. Mesmo essas situações são mutáveis, irmãos. Nada no ser humano é imutável. Por exemplo, a pessoa quando falece, que entra naqueles fenômenos cadavéricos transformativos, ela escurece. Então você fica até na dúvida que cor que realmente ela é. Ou, por exemplo, a gente tem um exemplo do Michael Jackson, que ele era negro e fez um tratamento, ou teve uma doença, não sei, ficou branco. Né? Então, o certo seria falar... Eu estou na profissão tal, eu estou digitadora, eu estou médica, eu estou advogada. Porque o verbo estar sempre vai dar a impressão de uma mutabilidade, né? Porque eu posso falar, olha, eu estou doente, ou eu estou na profissão tal, eu estou... gordo, ou eu estou magro. É diferente de eu falar eu sou. Vocês entenderam a diferença? Porque quando eu me aproprio do verbo ser, eu estou dizendo que eu sou imutável. Então, por isso que é uma aplicação inadequada, vamos dizer assim, né? Então, aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na ideia que o homem é mutável. Deus é imutável. Deus é imutável porque ele é soberano. Então, quando eu quero dar uma qualidade a Deus, eu sei que eu posso dar uma qualidade, olha, ele não se arrepende, Deus não se arrepende, porque ele não muda. Ou eu posso dizer, Deus é soberano.
ou eu posso dizer, quando eu digo que Deus é soberano, é uma qualificação que eu estou dando para Deus. Então, quando eu quero falar que Deus é majestoso, que Deus é soberano, que Deus é imutável, que Deus não se arrepende, eu posso dizer que Ele é o grande eu sou. Porque eu sou quer dizer exatamente isso que a gente viu. Eu sou está aliado com a imutabilidade, com a soberania de Deus. Vocês entenderam esse início, né? Eu acho que deu para entender. Só recapitulando, a diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Estar é uma qualidade inerente daquele momento que pode mudar. Por exemplo, uma pessoa que inicialmente é baixa, ela fez uma cirurgia de alongamento do osso do fêmur. Então agora ele não está mais baixo, agora ele já está mais alto. Né? Então, é a mesma coisa, o verbo ser. Se Deus diz eu sou, ele está se apropriando e está dizendo eu sou imutável. Eu não mudo, eu não me arrependo, eu sou onisciente. O que é ser onisciente? É uma qualidade divina, que quer dizer assim, eu tenho ciência de tudo que vai acontecer. Se eu tenho ciência, Deus falando, se eu tenho ciência de tudo que vai acontecer, eu não posso dizer que as coisas fugiram dos meus planos. Porque eu sei o que vai acontecer lá na frente. Né? Se eu for um Deus, eu estou assim, no lugar de pensando como um Deus, tá? Se eu for um Deus que não sei o que vai acontecer lá na frente, eu não tenho a soberania de Deus, eu sou um Deus falso. Certo? Porque um dos atributos de Deus é a onisciência, é ele saber de tudo o que está acontecendo. Logo, um Deus que não sabe de tudo que está acontecendo na frente, não é um Deus perfeito. Não é um Deus eu sou. Entenderam? Agora eu estou ligando no começo. Né? Então, a gente viu em Números que o Deus do Velho Testamento tem esse eu sou inclinado porque tem uma história atrás desse eu sou. Eu sou quer dizer, eu sou majestoso, eu sou soberano, eu não mudo, eu não me arrependo, eu sou onisciente. Vocês viram Jesus se arrepender de alguma coisa? E ele não estava com os atributos divinos enquanto ele estava aqui na Terra. Né? Mas o Pai, vocês viram Jesus falar, olha, o Pai se arrependeu de ter feito isso ou de ter feito aquilo? Não, Jesus nunca falou. Por quê? Porque o Pai é onisciente. Porque o Pai sabe o que vai acontecer as coisas por antecedência. Por isso que nós podemos confiar em Deus. Por isso que nós podemos confiar em Jesus. Porque Jesus não muda. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque no Pai não há mudança nem sombra de variação, irmãos. Então, isso me deixa à vontade, me deixa tranquila e me deixa na paz para eu saber que Deus é confiável. Que Deus, Pai, é um Deus majestoso e que não vai mudar. Então, eu posso dar esse atributo para o Deus Pai. E Deus Pai é um Deus eu sou, porque ele não vai mudar. Ele não tem um atributo humano, né? Então, como quando eu digo, eu sou advogada, eu sou médica, eu deveria de dizer o mais certo, eu estou advogada, eu estou médica. Por quê? Porque daqui a uns tempos eu posso fazer uma outra faculdade, posso ter um outro ramo de profissão, e aí eu vou estar em outra profissão. A gente usa isso corretamente quando fala assim, eu estou desempregado, porque eu sei que daqui a uns tempos eu vou conseguir um emprego, aí eu vou estar empregado. Né? É muito mais correto falar isso do que falar eu sou desempregado. Eu estou me apropriando daquela situação, então eu vou ficar a vida inteira naquilo. Né? Eu acho que deu para entender.
eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Isso, agora resolveu. Então, irmãos, esse versículo que eu falei, que não há mudança nem sombra de variação em Deus Pai, se alguém quiser anotar, está em Tiago 1,17, tá? E que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não vai mudar, então ele é eu sou. Isso está em Hebreus 13:8. Por que eu quero dizer tanto e deixar tão estabelecido esses conceitos, que Deus não muda, que Deus não se arrepende, que Deus é onisciente, por causa disso, ele sabe o que vai acontecer depois, é porque eu quero agora me voltar, irmãos, para o Deus do Velho Testamento. Porque por esses estudos, vocês estão vendo que o que a Bíblia prova, eu sei que eu vou ser repetitiva falando isso, mas às vezes a pessoa está ouvindo pela primeira vez, a Bíblia prova que o Deus Pai e Jesus Cristo têm o mesmo caráter, têm as mesmas obras, têm a mesma maneira de agir e de pensar. Só que o Deus do Velho Testamento, ele tinha outro caráter, outra maneira de pensar, outras qualidades e outras obras. Tanto assim que o Deus do Velho Testamento fez criou um homem imperfeito, soprou nele o Espírito, e esse homem viveu de uma maneira às vezes boa, às vezes ruim, fazendo coisas mais ruins do que boas, né? E para ele entrar no reino dos céus que Jesus veio trazer, ele tem que morrer e nascer de novo, né? Então, nós cremos que o homem imperfeito não foi feito pelo Pai, foi feito pelo Deus do Velho Testamento. E o Deus do Velho Testamento, como ele queria trazer o homem sobre um jugo, ele criou uma lei que Jesus disse que é uma lei que trouxe maldição, que trouxe morte. E o que vemos na história de Jesus é a lei que foi dada por Jeová para condenação, e Jesus precisou de vir, morrer por mim para me resgatar da maldição da lei. Então, não teria sentido o Pai dar uma lei para matar o homem, para trazer maldição do homem, para não transformar o homem, porque a lei não transformava ninguém, e depois ele mesmo mandar o filho dele para anular a lei que ele tinha mandado. Vocês veem que não tem sentido isso. E nós cremos, irmãos, na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E o que a gente vê que de Gênesis a Malaquias aponta para um Deus mutável, um Deus tirano, um Deus que se arrepende, um Deus que não é confiável, um Deus guerreiro, um Deus que trouxe uma lei que matava, um Deus que trouxe uma lei que não transformava o homem. E aí o que a gente vê no Novo Testamento? Que o Pai foi revelado através de Cristo. Então, por isso que a gente tem estudado nessas semanas exatamente sobre isso. Qual é o caráter real do Pai? Qual é o caráter real de Jeová? Isso, irmãos, nos dá maior proximidade com Deus. Por quê? Porque Jesus veio revelar essa verdade. E ele disse que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a gente, conhecendo a verdade, a gente vai amar muito mais a Deus. Porque eu vou saber que o Deus que eu estou servindo não é um Deus que às vezes está de bom humor e às vezes está de mau humor e manda matar todo mundo. Né? O nosso Deus é um porto seguro. É um porto seguro que eu sei que o que ele falou, ele vai cumprir. Né? Então, vamos continuar aqui, irmãos. Ezequiel 30 é uma situação que a gente já começa a ver esse eu sou, porque na maioria das vezes esse eu sou que aparece no Velho Testamento está em itálico. Tá? E depois eu vou explicar de onde surgiu esse eu sou.
está em itálica. Itálico, e você já sabe que esse eu sou é uma coisa imutável, é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, né? Então, Ezequiel 38 fala assim: e saberão que eu sou. E esse eu sou, se você olhar na sua Bíblia, também vai estar em itálico. Que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Então, irmãos, a gente vê que o povo estava cativo lá no Egito, e Jeová trouxe pragas, e realmente ele pôs fogo no Egito. Ele destruiu aquele país, né? E, na verdade, esse eu sou, que muitas vezes aparece no Velho Testamento, associado a Jeová, sempre estará apontando para sempre, na maioria das vezes, estará apontando para alguma perversidade, ou alguma guerra, ou alguma ameaça, ou alguma violência de Jeová. Tá? Eu olhei a palavra eu sou no Velho Testamento, tem acho que mais de 100 vezes essa palavra eu sou em itálico, bonitinho, como eu falei para vocês. E esse eu sou, vamos dizer que 98% das vezes, quando Jeová fala eu sou, está associado a alguma coisa de poderio através da violência. Eu sou poderoso, então eu sou. Eu sou poderoso, então eu vou destruir o Egito. Eu sou poderoso, então guarda a minha lei, para que não suceda coisa pior. Então, irmãos, o que a gente vê que no Velho Testamento, esse eu sou de Jeová, ele quer justificar esse eu sou dele com alguma coisa associada à violência ou à guerra, ou ele mostrando um poder majestoso, como quem diz, eu sou, então vocês estão vendo as desgraças que eu faço. Tá? Então, para Jeová fazer toda essa desgraça no Egito, eu já falei para vocês, isso tem vários versículos, que ele endureceu o coração de Faraó, porque senão Faraó talvez já teria cedido muito antes, né? Então, ele endureceu o coração de Faraó justamente para as pragas dele serem conhecidas, que ele chamava essas pragas de maravilhas, e o povo em volta, os países em volta, saberem que ele era o grande eu sou, né? Então, em Êxodo 4:20, aliás, Êxodo 4:21, quando ele ainda está dizendo sobre o Egito, tá? Êxodo 4:21, só para os irmãos acompanharem, fala assim: e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixes o povo ir. Tá? Então, só um exemplo disso que eu acabei de falar para vocês. Então, ele endureceu o coração de Faraó porque ele queria ser lembrado por todos os povos que ele era o grande eu sou. Ele tinha uma majestade, né? Então, Moisés, ele ficou curioso, porque ninguém sabia direito o nome desse Deus, né? Porque até hoje os judeus não pronunciam muito o nome de Jeová. Eles chamam de Deus, eles às vezes usam até as abreviaturas, né? O Y, o H, o WH, mas em Êxodo 3, 13 e 14, Moisés ficou assim, curioso, né, para saber o nome de Jeová, e ele perguntou, né, quando o povo falar, o que eu vou dizer, né? Então, o verso 13 fala assim: então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós.
e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Qual é o nome desse Deus? O que eu vou falar? Aí o 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Então, ele queria ser lembrado por esse nome, eu sou. Eu já disse para vocês, esse nome quer dizer majestade, quer dizer imutabilidade, né? Então, alguns tradutores do hebraico também dizem aqui no verso 14, eu serei o que serei. Mas não importa a tradução, se é eu serei o que serei ou eu sou o que eu sou, a mensagem é a mesma. É o significado desse eu sou, né, que eu já abordei bastante com vocês, né? Isso quer dizer poder, quer dizer imutabilidade, né? Então, irmãos, eu vou retornar àquela outra ideia que eu falei, do eu sou como um ser imutável e onisciente. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu sou um diretor de uma equipe, eu vou nomear um gerente para proceder na logística, na área de logística da minha empresa, por exemplo. Aí, eu não sou onisciente, certo? Eu não sou Deus, eu não sou onisciente. Aí o cara vai, apronta, rouba, faz um monte de coisa errada, dá um rombo na empresa. Aí, qual que é o meu primeiro pensamento quando eu tenho ciência dessa situação? Ai, que arrependimento. Ai, se arrependimento matasse. Eu jamais teria colocado esse rapaz de gerente lá da logística. Vocês entendem, irmãos? Se eu tivesse ciência do que iria acontecer, ou tivesse ciência do procedimento de cada pessoa, eu iria colocar uma pessoa boa lá, uma pessoa honesta, uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente. Aí eu não ia me arrepender. Se eu me arrependi de ter feito alguma coisa, isso envolve onisciência. A falta de onisciência das coisas, das pessoas, das situações, é o que nos leva ao arrependimento. Por exemplo, a pessoa casou com a pessoa errada, que trouxe sofrimento para ela. Qual que é o primeiro pensamento dela? Ai, que arrependimento, né? Mas aí já é tarde, né? Casou, tem que orar e fazer o possível para a coisa dar certo. Bom, então, irmãos, mas esse é um outro assunto, certo? Então, eu quero falar um pouco sobre a imutabilidade do Deus do Velho Testamento. Será que Jeová é imutável, como o Pai é imutável? Né? Como eu já disse, cremos que são divindades diferentes. Que Jeová é o Deus que reina nessa terra. É o príncipe desse mundo, é o Deus desse mundo, é o Deus do ouro da prata, é o Deus da guerra. E Jeová está na luz, e o Pai está na luz inacessível. Nós só temos contato com o Pai através de Jesus Cristo, que Ele é o único caminho para o Pai, né? E através do Espírito Santo, que veio depois da ressurreição. Então, com isso, irmãos, o que eu quero dizer? Será que Jeová é mutável ou será que ele é imutável? Tá? Então, vamos lá. Em Hebreus 6,17 também fala da necessidade da imutabilidade, né, de Deus. Porque senão é um Deus não confiável, né? Então, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, assim interpôs com juramento. Então, a imutabilidade está sempre cercando Deus, né? Isso que eu falei para vocês. Então, em Números 23:19 é um versículo que sempre estão lembrando, tá?
Números 23, 19, foi o profeta Balaão que falou essa palavra, tá? Eu não sei se ele estava mal informado, mas foi o que ele falou. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele estava se referindo a Jeová, tá? Que era o Deus conhecido. O Pai só foi conhecido através de Cristo. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, isso foi o que Balaão disse para nós. Olha, Deus não mente. Só que a gente sabe que ele mandou espírito de mentira, né, na boca dos profetas. Mas isso aí é outro assunto também, irmãos. Mas eu quero me deter aqui, que ele disse que Deus não se arrepende, né? Será que Jeová se arrependeu alguma vez? Vamos voltar lá em alguns arrependimentos de Jeová que ficam mais ou menos sem explicação, né? Eu já vi pregações, irmãos, inteiras para justificar essas palavras. Aliás, eu vi só de Gênesis, tá? De Gênesis 6:6. Eu vi uma pregação inteira para explicar e se arrependeu-se. Tá? Mas tem muitas outras passagens na Bíblia que Jeová se arrepende. Então, Gênesis 6:6, então arrependeu-se o Senhor Jeová de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Por que ele se arrependeu? Será que ele não tinha a onisciência de saber o que ia acontecer? Então, se ele não tinha a onisciência, será que ele verdadeiramente é Deus eu sou? Né? Vamos agora em 1 Samuel 15:35. Em 1 Samuel 15:35, aqui está falando de Saul, né? O Samuel, ele nomeou Saul Deus de Israel por orientação de Jeová, né? Então, o 1 Samuel 15:35 fala assim: e nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de ter posto Saul rei de Israel. Quer dizer, Jeová se arrependeu de novo, ele não tinha onisciência. E um dia, irmãos, a gente vai falar só sobre Saul e Davi, sabe? O que acontecia, por que Saul teve aquele comportamento maligno, né? Mas isso aí eu só estou querendo aguçar a mente de vocês pela curiosidade, porque tem muita coisa no Velho Testamento que não se encaixa se você pensar que Jeová é o Pai, né? Por isso que eu estou falando, algum dia a gente vai falar sobre isso também. Mais duas passagens, em Joel 2:13, que também está falando do arrependimento de Jeová, né? Joel 2:13. Porque é interessante, irmãos, porque uma explicação, poxa, tantas vezes, não, olha, ele se arrependeu, mas não é que ele se arrependeu, é porque, sabe, você ficar rodeando, você tem que dizer que o cara se arrependeu, mas não se arrependeu, né? Então, Joel 2:13 fala assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor Jeová, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Por que se arrepende do mal? Porque muitas vezes Jeová trouxe o mal para o povo, né? E às vezes ele trazia o mal e depois ele se arrependia daquele mal, né? Só terminando, irmãos, em Jeremias 15:6, eu só estou dando umas 4 passagens, tá? Mas tem mais passagens que Jeová se arrepende. Então, Jeremias 15:6, Jeremias, isso. Tu me deixaste, diz o Senhor Jeová. Eu falo Senhor Jeová, irmãos, porque se você olhar lá no comecinho da sua Bíblia, está dizendo, toda vez que está Senhor no Velho Testamento, é Jeová. Tá? Então, olha, o Hélio até colocou o H3068, né?
que aí vai dar só que não está saindo. Mas Jeová, quando aparece Senhor no Velho Testamento, quer dizer Jeová, tá? Vamos lá. Então, Jeremias 15:6. Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender, né? Ele devia falar, já estou cansado de não ter onisciência. Mais ou menos isso, né? Então, irmãos, a gente vê assim que o homem atual, irmãos, ele tem algumas traduções que esse versículo que você acabou de ler, eu estou cansado de me arrepender, está escrito isso, eu me arrependo de me arrepender. Seu som caiu. Se arrependeu dobrado. Então, irmãos, aqui então a gente viu que Jeová colocou a mão contra o povo, né? E a gente, irmãos, a gente como cristão, a gente vendo tudo o que está acontecendo no mundo, a gente vê assim a urgência das pessoas, do povo, da humanidade se voltar para Deus, irmãos. É urgente nós conhecermos Deus, conhecermos exatamente quem Deus é, nos apropriarmos das riquezas espirituais de Deus, termos paz em Cristo, apesar do turbilhão, através das lutas, através das agruras que a gente passa no dia a dia, através de tanta tribulação, irmãos, que a gente está passando dia a dia, a gente tem que, mais do que nunca, nos inteirarmos de quem é Deus, de nos aprofundarmos e conhecermos exatamente quem é o nosso Deus, para a gente nunca ficar na dúvida, será que Deus vai se arrepender do que Ele falou? Será que Deus vai se arrepender das promessas que Ele me deixou? Será que Deus, Ele muda? Então, irmãos, esses atributos divinos não eram encontrados em Jeová. Então a gente pensa, será que Ele realmente é eu sou? Eu sou implica em não mudar, como nós já vimos, né? Então, irmãos, quando a gente viu aqui que Jeová é contra, a gente pensa assim, apesar do povo ter a maioria das pessoas darem muitas vezes as costas para Jesus, darem as costas para o Pai e pensar na sua própria vida, na sua própria vontade, a gente sabe que Jesus está nos aguardando. Jesus, ele deixa as 99 ovelhinhas para buscar aquela que se perdeu, porque Jesus ama. Isso não quer dizer, irmãos, que a vida do cristão é uma vida florida, sem nenhuma tribulação, sabe? Muito pelo contrário, nós temos aflições, sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando o cristão tem Jesus genuinamente dentro dele, ele se apropria de uma força, de uma fé, de uma paz, de uma alegria tão grande, que mesmo que ele for perseguido por ser cristão, ele não muda aquela fé que ele tem, porque ele está conhecendo verdadeiramente quem é Deus. E quando ele conhece verdadeiramente quem é Deus, ele vai suportar as perseguições, que a gente sabe que o povo cristão é o povo, sem dúvida, mais perseguido no mundo.
Muitos países, ou pelo comunismo, ou pelo islamismo, perseguem os cristãos. Então, irmãos, o que deixa aquela pessoa firme, pensar, eu não vou deixar de ser cristão, apesar das tribulações, apesar das perseguições, é a intimidade, é ela conhecer verdadeiramente quem é Deus. Por isso, irmãos, que essas quintas-feiras a gente está mostrando verdadeiramente quem é o nosso Deus, para que a sua fé aumente, para que você saiba que o seu Deus e que o meu Deus, o nosso Deus não vai mudar. E que o nosso Deus não vai ser contra nós, como a gente viu no versículo anterior, que Jeová era contra o povo. Por exemplo, em Ezequiel 38, 2 e 3, a gente vê claramente também, não, mas aquele povo estava pecando, por isso que Jeová era contra. E você não peca? E eu não peco? E por isso o Espírito Santo veio contra mim? Então, Ezequiel 38, irmãos, Ezequiel 38, 2 e 3 fala assim, filho do homem. Então, isso aqui é uma orientação para Ezequiel, né? Levar aquela palavra. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e diz, assim diz o Senhor Deus Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Quer dizer, a arma de Jeová, ou a característica de Jeová, é ir contra e não a transformação. Vocês veem a diferença, né? Jesus, ele transforma pelo amor. E Jeová vai contra pela violência. Por isso que eu disse, irmãos, se vocês colocarem no seu buscador, eu sou, vocês vão ver todas essas vezes que Jeová fala, eu sou, está associado, você me obedece porque eu sou, você pode ir na guerra porque eu sou. Então, o Egito, pus fogo no Egito porque eu sou, como nós vimos. Esse eu sou de Jeová, ele associa a soberania dele à violência, à soberba de ser um Deus vingativo, de ser um Deus guerreiro, de ser um Deus que mata, de ser um Deus que faz o mal para poder se projetar, para depois falar, olha, eu fiz aquelas maravilhas todas lá no Egito, para eles saberem que eu sou, né? Então, irmãos, também tem outras passagens que eu vou pular, tá? que é o Espírito Santo de Jeová, ou Jeová falando que era contra o povo, para que o povo tivesse medo dele, né? Mas o Pai age totalmente diferente. O Pai nunca é contra nós. O Pai não age contra nós, né? Então, eu queria falar nesses momentos que restam, irmãos, nesses 10 minutos que restam, eu falar o que aconteceu no Novo Testamento com esse eu sou. Porque, como eu disse, esse eu sou é uma qualificação, é uma característica que tem a ver com majestade, com imutabilidade, com não se arrepender, com onisciência. E a gente já viu agora, né, nesses momentos, o quanto Jeová se arrepende, o quanto Jeová não é onisciente, porque ele não sabia o que ia acontecer com o homem, não sabia o que ia acontecer com Saul, né? Então, esse arrependimento já derruba bastante essa qualificação que Jeová se intitulou de eu sou, né? Agora vamos ver como que é esse eu sou no Novo Testamento, tá? Esse eu sou, quando Jesus, irmãos, usa essa palavra eu sou, tá? Que como eu disse para vocês, que é muito diferente de eu estou, e muitas vezes nós, indivíduos humanos, deveríamos usar muito mais eu estou do que eu sou, né?
Jesus, ele se apropria dessa palavra também, eu sou. Tá? Por exemplo, Jesus, ele fala assim, sede santos porque eu sou santo. Tá? Eu não vou pedir para abrir, mas vocês, no buscador, vocês acham fácil. Ou então, eu só vou falar e vou falar, se alguém estiver anotando, tá? Ele disse isso em 1 Pedro 1,16. Quando ele disse assim, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou mestre e senhor. Eu não vou mudar, eu vou continuar mestre e senhor. Não é eu estou mestre, eu estou professor, eu estou mestre. Não, eu sou, eu me aproprio disso. Isso está em João 13:13, tá? Só quem estiver anotando. Quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, eu sou. Irmãos, vocês estão vendo essas características que Jesus está associando ao eu sou? Eu sou o mestre, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele está dizendo coisas boas. Ele não disse, olha, vocês me obedeçam aí, senão vai descer fogo no céu, porque eu sou. Não. Ele foi pelo outro caminho, irmãos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu não vou mudar. Eu sou e vou continuar. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que pastor. Então as ovelhas às vezes estão fazendo coisa que não estão de acordo com a vontade de Deus. Jesus, de alguma maneira, vai mandar um alerta para aquela pessoa, vai mandar uma palavra, vai mandar uma pessoa, mas Jesus vai com amor, irmãos. Jesus não vai fulminar aquela pessoa. Jesus sempre vai dar uma segunda chance para a pessoa. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Ele não diz, olha, eu vou mandar pragas lá, vou pôr fogo no Egito para eles saberem que eu sou. Vocês veem a diferença, irmãos, do eu sou do Velho Testamento de Jeová, que mandava praga, que mandava guerra, que era contra o homem, que se arrependia do mal, e que esse eu sou que ele mostrava sempre com exemplos de violência. E Jesus não. Eu sou a videira, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu vou dar a minha vida às ovelhas, eu sou o mestre, eu sou o pão da vida, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tá? Então, irmãos, a gente vê a característica diferente desse eu sou de Jesus, diferente do eu sou do Velho Testamento. Por isso que não é o fato de Jesus dizer que eu sou e de Jeová dizer que eu sou que eles estão do mesmo lado. Muito pelo contrário, Jesus veio anular e rasgar a lei que Jeová tinha dado. Jesus veio mostrar o Pai. Jesus na cruz, quando ele estava se despindo daquela humanidade dada por Jeová, ele falou, você está me abandonando, né? Por que você está me abandonando? E depois disso ele se entrega por inteiro. Corpo, alma e espírito se entrega ao Pai. Né? Pai, a ti me entrego, a ti entrego o meu espírito. Então, irmãos, a gente vê que Jesus ele deixou isso muito claro, porque Jesus, ele não foi criado aqui na Terra, Jesus sempre existiu, né? Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram, só que Jesus se materializou aqui na Terra. E quando os judeus, que a gente estava até ouvindo, o pastor Hélio, né, a gente estava lendo junto no começo, falando que os judeus não entendiam de Jesus. E Jesus falava que os judeus não eram as ovelhas dele.
né? Porque realmente os judeus serviam a outro Deus. Eu queria ler com os irmãos em João 8:58. João 8:58, o pastor vai abrir, que isso está só para sintetizar o que eu estava falando agora. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou, aqui, se vocês procurarem no Novo Testamento, na sua Bíblia, não vai estar em itálico. E esse deveria estar em itálico, irmãos. Itálico quer dizer a letra mais deitadinha. Porque Jesus está falando, olha, eu sou realmente, eu sou o eu sou. Entenderam? Quando Jeová falou, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, aqui Jesus está falando, olha, antes que Abraão existisse, eu já era soberano. E continuo sendo e vou ser a vida inteira. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, aqui ele está falando, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês podem acreditar. Que quando eu digo que eu sou a videira, que eu sou a porta, que eu sou o pão vivo, que eu sou o mestre, eu vou ser sempre e não vou me arrepender. Porque eu sou o verdadeiro Deus onisciente, Jesus Cristo. Né? Então, só que Jesus tem uma passagem que ele fala, olha, eu não sou, tá? Só por curiosidade eu vou mostrar para vocês. Isso está em João 17, quando Jesus diz, olha, eu não sou, como dizem, né, me inclua fora dessa, porque isso eu não sou. É João 17, 14, João 17, de 14 a 16. Só por curiosidade, irmãos. Mas agora vou para ti e digo... Não, desculpa, irmãos. João 17, de 14 e 16. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. E isso aí eu estava falando agora há pouco, lembra? Que não é o fato da gente ser cristão que vai ser vida florida o tempo todo. Nós, quando quando nos convertemos, nos tornamos cristãos, nós somos estrangeiros aqui desse mundo. Então, se nós não somos o mundo começa a nos odiar, irmãos. Tá? Mas a gente tem quem nos ama, né? Jesus Cristo. Então, deles a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, Jesus, ele não é do mundo. Eu não sou. Tá? Esse é o negativo. Jesus não é do mundo. Esse Deus que é do mundo, que é o Deus das nações, que é o Deus dos exércitos, que é o Deus do ouro e da prata, que é o Deus que comanda a natureza, que traz as doenças, que traz terremoto, que traz tudo, que todas as coisas parece que andam pelos avessos, de ponta cabeça. Esse, irmãos, que governa esse mundo caótico, é o príncipe desse mundo, ou está associado ao príncipe desse mundo, é Jeová. Jeová é o Deus da terra. Ele é o Deus de toda a terra. Salmodiai, com harmonioso cântico, você já deve ter visto até esse corinho. Mas Jesus fala, olha, o mundo vai vos odiar, porque vocês não são do mundo e eu também não sou. Jesus não é. Então, aqui, Jesus não é. E nós também não somos, certo? Então, irmãos, em João 7, só 2 minutinhos a gente já termina. João 7, 28. João 7, 28, é bem interessante. Clamava por Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E
eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então, irmãos, continuando, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E aí continua, né? Até o 29. Então, irmãos, quando nós estamos com Jesus, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Tá? E só para terminar, irmãos, o versículo principal, tá? Que eu deixei para o final, que eu acho que é o mais interessante, que é João 8, 28, que o que eu apresentei aqui nesses 40 minutos? Eu apresentei para vocês a diferença entre eu sou e eu estou. Né? O estou é variável, é cambiável, o eu sou é imutável, tem a perfeita onisciência e não se arrepende. Esse não é atributo do Deus do Velho Testamento que a gente viu, que muda, que se arrepende, que não tem onisciência. E, além disso, nós vimos que os verdadeiros atributos do eu sou estão relacionados a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o grande eu sou. Né? Então, terminando em João 8, 28, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Então, o que eu entendo nesse versículo, irmãos? Quando Jesus for levantado, todo mundo vai saber que ele é o eu sou. Porque quando Jesus foi levantado, ele recebeu toda a glorificação. Quando Jesus foi levantado na cruz. Porque só depois da cruz que Jesus foi glorificado. E aí quando ele foi glorificado, ele realmente pegou todos os atributos do eu sou. Os atributos da imutabilidade, de não se arrepender, da onisciência, que eu estou batendo nessas 3 palavras, para vocês entenderem exatamente o que é o eu sou. É o Deus de majestade. É o Deus que não muda. Tá? Então, eu dei toda essa volta para mostrar para você. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não se arrepende. O nosso Deus tem a onisciência do que vai acontecer. E essa é a única maneira dele ter esse atributo da imutabilidade. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro grande eu sou. Amém, irmãos? Deus abençoe, fiquem na paz. E daqui 15 dias a gente volta. E todas as terças e todos os domingos também estamos online. Amém? Deus abençoe.